Duas vidas, um destino. João Silva acordava todas as manhãs com o mesmo vazio no peito. Se vestia sozinho, tomava café sozinho e saía de seu apartamento silencioso com a pontualidade quase militar de alguém que já não esperava surpresas da vida. Aos 42 anos, sua rotina era previsível. Café sem açúcar, gravata ajustada, pasta na mão. São Paulo não lhe oferecia consolo, mas pelo menos lhe dava ordem. Era advogado. Bom, havia sido. Agora trabalhava sozinho em casa, pegando casos pequenos para não afundar de vez. Desde o acidente na Marginal Pinheiros que lhe tirou o filho e o casamento, tudo parecia mais pesado. Por isso não falava com quase ninguém. Por isso evitava se envolver. O mundo já havia lhe ensinado que se apegar a alguém era arriscar tudo. Naquela segunda-feira, como qualquer outra, caminhava em direção ao estacionamento quando ouviu uma voz aguda. Uma mulher jovem discutindo na calçada com um homem. Não se deteve. Não era problema seu. Mas algo, talvez aquele instinto adormecido de pai que ainda lhe doía, o obrigou a virar o rosto. Foi então que as viu. Duas meninas pequenas, idênticas, com vestidos azuis sujos e tênis grandes que não serviam nelas. Uma tinha os braços cruzados tremendo, a outra se abraçava a si mesma. Nenhuma falava, só olhavam para o chão. A mulher, de uns 30 e poucos anos, discutia com um cara de moto. São lindas, estão saudáveis. O que mais você quer? Não tenho o dia todo. O cara da moto balançou a cabeça irritado e foi embora. A mulher praguejou baixinho e se agachou para falar com as meninas, mas sem carinho. Pegou-as pelo braço como se fossem bagagem. João parou. Seu corpo reagiu antes que sua mente. "O que você está fazendo?" perguntou com um tom sério. Ela o olhou primeiro desconfiada, depois curiosa. "E o que te importa? São minhas sobrinhas. E por que está oferecendo elas na rua como se fossem... O que você acha que eu quero fazer isso? Estou sozinha, sem trabalho. Elas não são minhas, só atrapalham." João engoliu em seco. Não era assunto seu. Não tinha por que se meter. Mas o tremor nos lábios de uma das meninas o fez lembrar de seu filho naquela última vez que o viu assustado antes do acidente. Algo apertou seu peito. "Quanto você está pedindo?" Soltou sem pensar. A mulher levantou uma sobrancelha. "Te interessam?" "Não é isso. É só... Você não pode fazer isso. Vou te denunciar." Ela riu seco. "E você acha que isso vai mudar alguma coisa? Você tem espaço. Você pode com duas meninas que não falam, que não comem direito, que têm pesadelos toda noite, porque eu já não posso." João não respondeu. Meteu a mão na pasta, tirou a carteira e estendeu algumas notas. "Isso não é pagamento. É uma forma de evitar que você faça uma burrada." Ela o olhou de cima a baixo, hesitou, pegou o dinheiro. "Faça o que quiser. Não me procure mais." E foi embora. As meninas não se moveram. João se agachou na altura delas. "Como vocês se chamam?" perguntou. Silêncio. "Tá bom, não precisam falar nada agora. Vamos." Estendeu a mão. Uma delas, a do cabelo mais despenteado, a pegou. A outra a seguiu olhando para trás pela última vez. Enquanto caminhavam para seu carro, João sentiu uma mistura de vertigem e responsabilidade. O que acabara de fazer era absurdo. Não tinha ideia de como cuidar de duas meninas. Não tinha autorização legal. Não sabia se estava salvando ou arruinando vidas. Mas uma coisa sabia. No momento em que aquelas mãozinhas pequenas pegaram a sua, algo dentro dele voltou a bater. O silêncio dentro do carro era tão denso que João mal conseguia respirar. As meninas iam sentadas atrás, uma ao lado da outra, com as pernas balançando e os olhos fixos na janela. Nenhuma disse uma palavra durante todo o caminho. Também não choraram. Só estavam ali, quietas, como se não esperassem nada de ninguém. Quando chegaram ao seu apartamento na Vila Madalena, João hesitou. Vivia sozinho há anos. Tudo era organizado, limpo, previsível. O sofá estava no lugar, a cozinha reluzente, as toalhas dobradas ao milímetro. Onde ia colocar duas meninas? Não tinha brinquedos, nem livros infantis, nem sequer leite-ninho.
Empurrou devagar a porta e fez sinal para entrarem. As pequenas ficaram na entrada, abraçadas uma na outra. Pareciam não saber se podiam passar da soleira. Podem entrar, disse João, mais suave. Aqui não morde. Uma delas, a do vestido mais manchado, deu um passo. A outra a seguiu de perto. João deixou a pasta no sofá e foi direto para a cozinha. Abriu a despensa, biscoitos, café, enlatados, nada que servisse. Espera aí, vamos no mercado, tá bom? Só um minutinho. As meninas se entreolharam, uma o seguiu. A outra a imitou sem dizer palavra. No extra da esquina tudo era ainda mais estranho. João empurrava o carrinho desajeitado, jogando coisas aleatórias. Leite, pão de forma, sucrilhos coloridos, suco, papel higiênico. Quando passou na frente do corredor de higiene pessoal, parou. Pegou 2 escovas de dente, uma rosa, outra verde. Se agachou e mostrou. Gostam disso? As meninas não responderam, mas a do rosa a pegou devagar. A outra copiou o gesto e segurou a verde. Foi a primeira vez que olharam direto nos olhos dele. De volta em casa, João preparou sanduíches de presunto e queijo. As meninas se sentaram em silêncio na mesa. Comeram sem falar, sem levantar a vista, como se tivessem medo de alguém tirar o prato de repente. Quando terminaram, as levou ao banheiro, encheu a banheira, deixou sabonete líquido e toalhas prontas. Vou ficar aqui fora. Demorem o quanto quiserem. Enquanto se banhavam, João se sentou no corredor com as costas na parede. Fechou os olhos tentando processar o que havia feito. Não sabia se estava quebrando alguma lei, se Tatiana ia voltar, se as meninas realmente estavam seguras com ele. Só sabia que não conseguia abandoná-las. Alguns minutos depois, a porta do banheiro se abriu. Saíram enroladas nas toalhas com os cabelos molhados e os pés descalços. Pareciam diferentes, menores, mais humanas. "Estão com sono?" perguntou. Não houve resposta, mas uma delas acenou levemente com a cabeça. Preparou um cantinho na sala com cobertores. Não tinha cama extra nem colchões. Só um sofá grande e muitas almofadas. As meninas se aninharam juntas, uma abraçando a outra. João ficou observando da cozinha, encostado na parede. Naquela noite não dormiu. Não conseguia. Toda vez que fechava os olhos, pensava no que um juiz diria se soubesse. Ou pior, o que aconteceria se Tatiana voltasse com alguém mais perigoso. Mas quando olhou para o sofá e as viu dormindo, respirando devagar, abraçadinhas uma na outra, entendeu algo. Não se tratava de conseguir fazer isso. Se tratava de querer fazer isso pela primeira vez em muito tempo. Na manhã seguinte, João acordou sobressaltado na poltrona. O pescoço doía e as costas estalavam por ter dormido torto, mas não se moveu logo. A primeira coisa que fez foi olhar para a sala. As meninas continuavam lá, dormindo, cobertas até o pescoço, uma abraçando a outra como se o mundo ainda pudesse quebrá-las. Se levantou com cuidado, foi para a cozinha e preparou café para ele e mingau de aveia com leite para elas. Colocou em 2 tigelas pequenas e deixou na mesa. Depois caminhou de volta para a sala. "Bom dia", disse baixinho, mas claro. Uma das meninas se sentou devagar. A outra a imitou esfregando os olhos. Ambas olharam as tigelas na mesa e depois para ele, como esperando uma pegadinha. Não disseram nada. Só caminharam juntas até a mesa, se sentaram em silêncio e começaram a comer. João não insistiu em conversar. Só observava com o coração apertado pela desconfiança que se via em cada movimento delas. Eram crianças, sim, mas não se comportavam como tal. Não havia risadas, nem perguntas, nem birras, só olhares cautelosos e passos medidos. Depois do café da manhã, as levou numa clínica particular pequena. Não quis arriscar ir num hospital público onde poderia levantar suspeitas. Inventou que eram suas sobrinhas que tinham chegado do interior. A pediatra, uma mulher gentil de uns 50 anos, as examinou com paciência, falou com elas com carinho, mas nenhuma respondeu. João observava tudo de um canto do consultório com os punhos fechados e o estômago embrulhado. "Estão abaixo do peso", disse a doutora quando terminaram. "E tem algumas marcas antigas nas costas e pernas. Nada recente, mas sinais de negligência e possível maus tratos."
João cerrou a mandíbula. E psicologicamente? Não sou especialista, respondeu ela. Mas estão em alerta constante, como se esperassem um castigo a qualquer momento. Vai ser difícil ganhar a confiança delas. Se é que você pretende ficar com elas. Não respondeu porque não sabia o que responder. De volta em casa, comprou papel e giz de cera, deixou na mesa. Se quiserem desenhar alguma coisa, disse sem esperar resposta. As meninas se aproximaram curiosas. A do cabelo mais comprido pegou um giz vermelho e começou a fazer linhas. A outra só observava, sem tocar em nada. Ficaram assim umas 2 horas. João trabalhou no notebook na cozinha, mas não conseguia se concentrar. Cada movimento das meninas o distraía. Cada gesto delas lhe dizia algo, que haviam aprendido a não confiar, a não falar, a passar despercebidas para sobreviver. De tarde, tocaram a campainha. João congelou. Olhou pelo olho mágico. Era o porteiro do prédio. Boa tarde, seu João. Só vim avisar que uma mulher esteve perguntando pelo senhor. Disse que era parente. Queria saber se aqui moravam 2 meninas. João sentiu o coração parar. Disse o nome dela? Não, só deixou isso. O porteiro estendeu um papel dobrado. João pegou. Era um envelope amassado, sem remetente. Dentro, um papel escrito à mão. Não acha que isso acabou. Elas são minhas. Fechou a porta devagar, tremendo. As meninas continuavam desenhando, alheias ao perigo que rondava. João se encostou na parede e fechou os olhos. Não podia mais ignorar. Se quisesse protegê-las de verdade, teria que enfrentar o sistema e o passado que vinha com elas. Os dias seguintes foram uma mistura de rotinas forçadas e silêncios desconfortáveis. João acordava cedo, preparava café da manhã, checava e-mails e passava as tardes observando as meninas da cozinha enquanto faziam rabiscos em folhas de papel. Havia desistido de pressioná-las. Não tentava fazer perguntas. Só oferecia presença. E devagar isso começou a fazer diferença. Lúcia, pelo menos assim havia decidido chamá-la, porque usava uma pulseirinha de plástico com esse nome, era a mais curiosa. Embora não falasse, às vezes o seguia com o olhar quando ele caminhava pelo apartamento. Renata, ao contrário, parecia viver numa bolha de medo. Dormia com os olhos meio abertos e não suportava contato físico. João entendia que algo grave havia acontecido antes de chegarem às suas mãos, mas não sabia exatamente o quê. Numa terça à tarde, enquanto chovia, faltou luz no prédio inteiro. João achou uma lanterna velha numa gaveta e acendeu umas velas na mesa. As meninas se sentaram perto, observando o fogo como se fosse mágica. Ele aproveitou a ocasião para pegar um livro infantil e ler em voz alta. Não esperava reação. Era mais para preencher o silêncio que outra coisa. E então a lagartinha construiu um casulo onde dormiu muitos dias, até se transformar numa borboleta. Leu baixando a voz como se contasse um segredo. Lúcia o olhava fixo, tinha os olhos arregalados. João virou o livro para mostrar a ilustração. Uma borboleta enorme e colorida. Então, sem aviso, ela disse baixinho, quase inaudível. Bonita. João congelou. Piscou. Achou que tinha imaginado a palavra, mas Lúcia repetiu, dessa vez com mais força. Bonita. Renata a olhou assustada, como se a irmã tivesse quebrado uma regra invisível. João sentiu um nó na garganta. Não disse nada. Só sorriu. Foi um sorriso trêmulo, daqueles que a gente faz quando quer chorar, mas não se atreve. É muito bonita, respondeu com calma. Como vocês. Lúcia baixou a cabeça tímida, mas não parou de olhar a ilustração. Renata se levantou e se aproximou da irmã, sentando ao lado dela sem dizer palavra. Aquele momento pequeno e frágil foi como uma rachadura na armadura que ambas as meninas carregavam. E por essa rachadura finalmente entrava um pouco de luz. Naquela noite, João preparou arroz com ovo. Lúcia comeu sem problema. Renata, depois de cheirar o prato várias vezes, experimentou uma garfada. João não comemorou, mas por dentro sentia que algo estava começando a mudar. Antes de dormir, tirou uma caixa do armário. Era a mesma que havia guardado desde o acidente de seu filho. Fotos, brinquedos e um álbum velho que não abria há anos. Hesitou alguns segundos,
mas depois levou até a sala. Se sentou no chão junto às meninas e abriu o álbum. Esse era meu filho, disse apontando uma foto de um menino de 7 anos, com sorriso de orelha a orelha. Se chamava Mateus. Lúcia o olhou sem entender direito. Ele já não está mais, continuou, mas quando vejo essas fotos, sinto que ainda me acompanha. Renata pegou o álbum com cuidado e virou uma página. Parou numa imagem do menino com uma pipa na mão. Levantou a vista. Não disse nada, mas seus olhos estavam úmidos. Pela primeira vez, João não se sentiu sozinho naquela casa. Pela primeira vez, compartilhava algo real. Algo quebrado, sim, mas verdadeiro. E isso era mais do que havia tido em muito tempo. A manhã amanheceu nublada, como se o céu também carregasse o peso do que estava por vir. João preparava café na cozinha quando ouviu as batidas na porta. Não eram discretas. Eram firmes, insistentes, daquelas que a gente sente no peito. Deixou a xícara pela metade e caminhou até a entrada. As meninas estavam na sala sentadas no chão com gizes entre os dedos. João pôs o dedo nos lábios pedindo silêncio e abriu a porta só o suficiente para ver quem era. 2 policiais militares estavam do outro lado. "Senhor João Silva?" perguntou um sério com uma pasta debaixo do braço. "Sou eu. Em que posso ajudar?" "Recebemos uma denúncia. Uma mulher disse que o senhor reteve ilegalmente 2 menores sob sua custódia. Precisamos fazer umas perguntas. Podemos entrar?" João sentiu um suor frio escorrer pelas costas. Olhou por cima do ombro. As meninas haviam parado de desenhar e o observavam imóveis. "Claro, entrem", disse abrindo a porta. Os oficiais entraram com passos pesados. Um ficou perto da porta. O outro avançou até a sala. Lúcia pegou a mão de Renata e grudou nela. "É verdade que essas meninas estão morando aqui?" perguntou o policial olhando para as pequenas. "Sim, são minhas sobrinhas", improvisou João. "Acabaram de chegar do interior. A mãe delas faleceu. Estou cuidando delas temporariamente." "Tem algum documento que comprove isso? Certidões, autorização de parente, algo legal?" "Ainda não. Justamente estou no processo de conseguir a tutela. Tenho consulta essa semana com uma assistente social." Mentiu, tentando soar tranquilo. O agente o observou em silêncio por alguns segundos. Depois anotou algo na prancheta. "Posso falar com elas?" "Elas não falam muito. Estão numa fase difícil", respondeu João rápido, cruzando os braços. "Passaram por coisas complicadas." O policial se aproximou devagar das meninas. Se agachou e sorriu. "Oi, pequenas. Tudo bem? Gostam de estar aqui?" Lúcia abaixou o olhar. Renata escondeu o rosto no ombro da irmã. Nenhuma disse palavra. O policial se levantou de novo. "Vamos ter que comunicar essa situação. Mesmo não havendo sinais de violência, isso é irregular. Alguém do Conselho Tutelar vai vir nos próximos dias para avaliar o caso." "Entendo", disse João segurando o pânico. "Estou disposto a colaborar." Os agentes lhe deram um documento para assinar, informando que as meninas não seriam retiradas de imediato, mas que a situação estava sob observação. Quando foram embora, João fechou a porta devagar e apoiou a testa na madeira. Respirou fundo. Sabia que esse momento chegaria. Só não pensou que seria tão cedo. Se virou para as meninas, que continuavam imóveis. "Não acontece nada. Tô aqui. Tudo vai ficar bem." Lúcia o olhou. Pela primeira vez, seus olhos não estavam cheios de medo. Estavam cheios de perguntas. "Vão nos levar?" A voz era fraca, mas clara. João sentiu o coração se partir um pouco mais. "Não", disse firme, se ajoelhando na frente delas. "Não vou deixar ninguém separar vocês de mim. Prometo." Renata, em silêncio, se aproximou devagar e se agarrou na perna dele. Não disse nada, mas foi sua forma de responder. Naquela noite, João começou a preencher formulários legais. Sabia que não podia ganhar essa batalha só com promessas. Ia precisar de papéis, provas, advogados. Tudo por elas, por essa promessa, por aquilo que estavam começando a significar na vida dele. João passou os dias seguintes entre escritórios, ligações e formulários. Se transformou num especialista improvisado em leis de tutela, assistência social e proteção infantil.
Toda manhã acordava antes das meninas para organizar papéis, revisar requisitos, escrever cartas. Durante o dia as levava no parque, dava comida, escutava elas, mesmo quando não falavam muito, e de noite se sentava na frente do computador com olheiras e determinação. Mas havia uma peça do quebra-cabeça que ainda faltava: o passado das meninas. Onde estavam os pais? Como haviam parado nas mãos de Tatiana? E por que ninguém as havia procurado? Foi então que decidiu visitar a delegacia do bairro onde Tatiana dizia ter morado. Não mencionou nomes, nem deu muitos detalhes. Só disse que estava tentando localizar a família de umas menores que haviam chegado à sua custódia de forma informal. A recepcionista, uma mulher mais velha com expressão cansada, o olhou de soslaio. "Tem sobrenomes?" "Só tenho isso", respondeu João, entregando a cópia da pulseira de hospital que Lúcia tinha no dia que a encontrou. A mulher digitou alguns minutos e depois o olhou séria. "Essa pulseira corresponde a uma internação de emergência no ano passado. As meninas foram hospitalizadas por intoxicação alimentar. Abriu-se um processo, mas não foi formalizado nada porque uma mulher se apresentou como tia legal e as retirou com documentos assinados." "Tatiana." "Exato. E os pais?" "A mãe morreu num incêndio. O pai desapareceu. Fechou-se o caso como abandono. Não houve mais acompanhamento. Recursos limitados, né?" João engoliu em seco. "Pode me dar uma cópia desse processo?" "Não posso dar, mas posso deixar você ler aqui." Por mais de 1 hora, João leu cada linha do relatório. A mãe das meninas, Mariana Mendes, havia morrido num incêndio numa pensão no centro da cidade. Constava que tinha antecedentes por uso de drogas, mas também registros de frequência num centro de reabilitação. Nada indicava que fosse violenta. Tatiana, sua meia-irmã, apareceu dias depois com uma folha assinada na qual supostamente Mariana lhe dava custódia em caso de emergência. Havia algo nesse documento que não fechava. Era uma xerox borrada com assinatura infantil. João intuiu de cara: falsificação. Mas foi um detalhe que o deixou sem ar. Numa anotação na margem do processo, mencionava-se que Mariana havia sido companheira de um homem chamado Dário Aguiar, e que, segundo os registros do cartório, Dário havia sido casado anos atrás com uma mulher chamada Clara Silva. Silva. O mesmo sobrenome dele. João se apoiou no encosto da cadeira. A cabeça rodava. Não podia ser coincidência. Voltou a revisar o arquivo. Clara Silva era sua irmã. Havia morrido mais de 10 anos atrás, mas Dário Aguiar, ele lembrava desse nome. Foi um amigo próximo, alguém com quem Clara esteve casada por pouco tempo. A revelação caiu como um soco seco. As meninas não eram só umas menores abandonadas. Eram família. De algum jeito, mesmo que distante, eram sangue do seu sangue. Saiu da delegacia com o corpo entorpecido. Tudo o que havia feito até agora por elas fazia sentido. Mas agora, com essa informação, a luta não era só por justiça. Era pessoal. E não pensava mais perder. As palavras "são parte da minha família" ecoavam sem parar na mente de João enquanto voltava para casa. Nunca imaginou que aquelas 2 meninas que havia encontrado por acaso numa calçada terminassem tendo vínculo sanguíneo com ele. Era como se o destino tivesse traçado um círculo perfeito, doloroso, mas inevitável. Ao chegar em casa, as meninas brincavam com uma caixa vazia que haviam transformado em casinha. Lúcia colocava dentro um ursinho de pelúcia que acharam na rua e o cobria com uma toalha de cozinha. Renata a olhava sorrindo pela primeira vez em dias. João ficou parado na porta observando. Fez-se um nó na garganta. "Vamos brigar por isso", murmurou para si, "e dessa vez não vou perder." Naquela mesma noite, preparou toda a documentação necessária para apresentar o pedido de guarda provisória. Usou sua experiência como advogado para redigir cada parágrafo com precisão. Incluiu cópias do processo do hospital, um resumo detalhado da situação atual das meninas e um anexo com fotos que mostravam o progresso delas desde que estavam sob seus cuidados. Também escreveu uma carta pessoal dirigida ao juiz. Nela explicava que sabia que sua atitude inicial foi impulsiva, mas não por isso ilegal em essência.
que não podia ter previsto a conexão biológica, mas que agora, sabendo o que sabia, tinha a obrigação moral e legal de protegê-las. Na sexta de manhã, se apresentou no fórum da Barra Funda com a pasta debaixo do braço. Usava terno, mas sem gravata. Não queria parecer arrogante, só sincero. Na recepção pediram para esperar. O tempo passava devagar. Olhava o relógio a cada 3 minutos. Repassava mentalmente cada documento, cada palavra escrita. Finalmente, o chamaram. Entrou no gabinete da juíza, uma mulher de rosto firme, mas olhar honesto. Doutora Valéria Ramos. Senhor Silva, cumprimentou ela sem levantar a vista dos papéis. Seu caso é bastante particular. Eu sei, respondeu ele. E não venho justificar o jeito que tudo começou. Só quero apresentar o que tenho, o que fiz, e pedir formalmente aquilo que acho que é justo. A juíza revisou com calma os documentos. Franziu a testa ao ler o laudo médico. Depois levantou uma sobrancelha ao ver a anotação sobre o vínculo familiar. Então, o senhor afirma que há laço sanguíneo indireto? Sim, por parte da minha irmã, que foi casada com o pai biológico das meninas. Ele consta na certidão de nascimento. Não tenho provas de DNA, mas posso solicitar se for necessário. E sabe onde se encontra esse homem? Não. Segundo o processo, desapareceu há tempo. As meninas estavam com a tia Tatiana Mendes, que claramente as negligenciou. A juíza acenou sem mostrar emoção. E o que buscam as menores? Expressaram ao senhor algum desejo? João respirou fundo. Não diretamente, mas cada gesto, cada palavra que começaram a falar, o jeito de me olhar, de me chamar de pai sem nem perceber, acho que é mais que suficiente para saber que se sentem seguras. A juíza fechou o processo e o olhou fixamente. Vamos revisar isso a fundo. Enquanto isso, concedo a guarda provisória por 60 dias. Durante esse tempo, será avaliado pela equipe psicossocial do tribunal. As meninas também serão ouvidas. João ficou quieto. Por alguns segundos, não soube se havia escutado bem. Então, por enquanto, são oficialmente sua responsabilidade, concluiu a juíza firme. Mas não cante vitória ainda. A guarda definitiva se ganha com fatos, não com boas intenções. João acenou. Não sorriu. Só apertou os lábios com força, engolindo a emoção. Saiu do fórum com a pasta numa mão e na outra o começo real de uma vida nova. As semanas seguintes foram um equilíbrio constante entre esperança e tensão. João havia conseguido a guarda provisória, mas sabia que tudo podia mudar a qualquer momento. Cada visita da equipe psicossocial, cada ligação do fórum, cada avaliação surpresa era como mais uma prova que devia superar. Durante o dia, as meninas iam a sessões com uma psicóloga infantil designada pelo tribunal. João também devia comparecer a entrevistas individuais, onde lhe faziam perguntas sobre sua infância, estado emocional, experiência como pai e intenções futuras. Não era fácil. Às vezes, sentia que tudo o que fazia era observado com lupa, como se qualquer passo em falso pudesse custar o direito de ficar com elas. Mas pouco a pouco, algo começava a mudar dentro de casa. Lúcia falava cada vez mais. Já não sussurrava, mas se atrevia a formar frases completas. Fazia perguntas, ria às vezes, até fazia birras. E embora isso cansasse João, também o enchia de uma alegria que não sentia há anos. Renata, ao contrário, continuava sendo um mistério. Observava, calava, se movia sempre atrás da irmã como uma sombra protetora. Nunca respondia quando falavam diretamente com ela. João não a forçava. Aprendeu a esperar, a respeitar seu silêncio. Uma noite, depois de jantar, estavam vendo um filme antigo no sofá. João no centro, as meninas dos lados enroladinhas numa manta. Na tela, um personagem disse uma frase que arrancou uma gargalhada de Lúcia. Renata não riu, mas olhou para a irmã e depois para João. Então, como se não conseguisse guardar mais o que tinha dentro, sussurrou. A gente vai ficar aqui? A voz era suave, insegura, como um fio prestes a se romper. João ficou completamente parado. Lúcia virou a cabeça surpresa.
Renata baixou o olhar imediatamente, como se tivesse feito algo errado. João engoliu em seco. Não queria assustar nem pressionar, então respondeu com a maior ternura possível. É, coração. Essa é a ideia. Que fiquem aqui comigo. Renata o olhou pela primeira vez sem medo. Com dúvida, sim, mas também com uma fagulha de algo diferente. Algo parecido com confiança. E se vier aquela mulher? Perguntou quase inaudível. Ninguém vai levar vocês de novo para ela. Prometo. Renata acenou. Depois apoiou a cabeça no ombro dele. Não disse mais nada. Não precisava. Na manhã seguinte, durante a sessão com a psicóloga, Renata se sentou sozinha no tapete, sem precisar estar grudada em Lúcia. Quando ofereceram para desenhar, pegou um lápis azul e traçou algo que parecia uma casa, um sol e 3 pessoas. Uma grande no centro, 2 pequenas dos lados. A especialista anotou sem falar nada. Mais tarde, João foi chamado para uma reunião com ela. Hoje foi um grande avanço, disse a psicóloga. Renata começou a verbalizar emoções e desenhou algo muito simbólico. Parece que está começando a se sentir parte de um lar. Acha que tenho chances reais de ficar com elas? Perguntou João sem rodeios. Não posso garantir nada, respondeu a profissional. Mas se elas continuarem progredindo assim, o vínculo de vocês é evidente. E isso pesa muito numa decisão judicial. João saiu daquele consultório com o coração mais leve. Ainda não era vitória, mas pelo menos finalmente estava no caminho certo. 2 semanas depois, João recebeu a notificação oficial. O fórum havia marcado uma nova audiência para revisar o caso de guarda. O documento trazia data, hora e uma lista de pessoas citadas, entre elas Tatiana Mendes. O estômago se encolheu. Sabia que esse dia chegaria, mas ler o nome dela no papel tornava tudo real. A mulher que havia tentado se livrar das meninas por umas moedas agora voltava à cena, provavelmente guiada pelo medo de enfrentar consequências legais ou por alguma oportunidade que acreditava poder aproveitar. Quando comunicou às meninas, fez com cautela. Lúcia franziu a testa. Renata simplesmente ficou em silêncio, com o olhar cravado no tapete. Vamos ficar juntos, disse João com suavidade. Aconteça o que acontecer, vocês não estão sozinhas, e não vou permitir que ninguém machuque vocês de novo. A audiência foi marcada para uma segunda de manhã. João preparou tudo no fim de semana. Documentos, laudos médicos, relatórios da psicóloga, fotos das atividades diárias das meninas, desenhos que elas mesmas haviam feito. Queria mostrar não só dados frios, mas evidência de algo mais profundo, o vínculo real que haviam construído. O dia chegou. João vestiu seu melhor terno. As meninas usavam vestidos limpos e simples, o cabelo penteado com cuidado. No fórum esperaram numa salinha à parte, enquanto os advogados e a juíza organizavam o procedimento. Tatiana chegou 20 minutos atrasada, com maquiagem mal aplicada, óculos escuros enormes e uma atitude que oscilava entre arrogância e nervosismo. Acompanhada por um defensor público, nem sequer olhou para as meninas quando entrou. Vamos dar início, disse a juíza firme. Esta audiência tem como objetivo determinar a guarda definitiva de Lúcia e Renata Mendes Aguiar, atualmente sob cuidado provisório do senhor João Silva. O advogado de Tatiana falou primeiro. Alegou que sua cliente havia sido mal interpretada, que havia passado por uma crise econômica e emocional, mas que havia retomado o rumo. Agora tinha emprego estável, estava em tratamento psicológico e desejava recuperar as sobrinhas para dar uma segunda chance a elas. João não se mexeu. Só apertava as mãos nos joelhos. Sabia que aquele discurso era teatro, uma estratégia para limpar a imagem dela. O que o preocupava não era Tatiana, mas a possibilidade de que o sistema, como tantas vezes, falhasse em proteger os mais vulneráveis. Quando chegou sua vez, se levantou com calma, olhou a juíza direto nos olhos e falou sem papéis. Não estou aqui por pena nem por impulso. As meninas chegaram na minha vida de forma inesperada, é verdade. Mas desde aquele dia não fiz outra coisa senão tentar dar paz, estabilidade e amor para elas. Não tenho todas as respostas, mas tenho uma certeza.
Com Tatiana não estavam seguras, e comigo estão começando a ser crianças de novo. A juíza acenou devagar e depois solicitou um intervalo curto antes da segunda parte da audiência, a entrevista com as meninas, supervisionada por uma psicóloga do fórum. João as acompanhou até a sala de entrevistas. Se ajoelhou na frente delas. Não precisam falar nada que não queiram, sussurrou. Só falem com o coração. Lúcia o abraçou. Renata o olhou em silêncio e deu a mão. Depois as portas se fecharam. João ficou do lado de fora esperando. O tempo passava devagar. Seu futuro, o delas, estava agora nas mãos mais puras, mas também nas mais frágeis. A sala de espera do fórum parecia mais fria que nunca. João caminhava em círculos, olhando o relógio a cada 5 minutos, imaginando 1000 versões diferentes do que podia estar acontecendo dentro da sala de entrevistas. Teriam falado? Teriam se assustado? E se Tatiana as havia manipulado mais do que ele pensava? Quando finalmente a porta se abriu, Lúcia saiu primeiro com a mochila pendurada num ombro só. Tinha o rosto sério, mas não assustado. Atrás dela veio Renata segurando com força um desenho amassado entre os dedinhos pequenos. A psicóloga que as havia acompanhado fechou a porta com cuidado e se aproximou de João. Fizeram um trabalho excelente, disse baixinho. Não posso adiantar detalhes, mas pode ficar tranquilo. João baixou a cabeça e respirou fundo. As meninas o abraçaram sem falar nada. Ele acariciou o cabelo delas e as conduziu de volta à sala principal. Enquanto esperavam a retomada da audiência, Lúcia abriu a mochila e tirou uma folha dobrada em 4. Entregou para João com timidez. Deixei uma com a psicóloga, mas fiz outra cópia por via das dúvidas. Era um desenho infantil feito com giz de cera. Mostrava 3 figuras de mãos dadas, uma grande no centro com gravata e 2 pequenas dos lados. Sobre as cabeças, um sol amarelo. Embaixo, escrito com letra torta, dizia: Nossa casa é onde ele tá. João não conseguiu evitar que os olhos marejassem. Não disse nada. Só guardou o desenho com cuidado dentro do paletó, como se fosse o documento mais valioso que havia recebido na vida. Minutos depois, voltaram a entrar na sala de audiências. Tatiana já estava no lugar, braços cruzados, senho franzido. A juíza apareceu pouco depois com uma pasta na mão. Revisamos todos os documentos e depoimentos, bem como a entrevista realizada esta manhã com as menores Lúcia e Renata, começou. As meninas foram ouvidas por profissional qualificada, que emitiu relatório claro e contundente sobre seu estado emocional e suas preferências. A juíza fez uma pausa. Todos na sala prenderam a respiração. Ambas as menores expressaram de forma livre e espontânea seu desejo de permanecer sob cuidado do Sr. João Silva. Igualmente manifestaram temor e desconfiança em relação à Sra. Mendes, descrevendo experiências passadas que, segundo os relatórios, coincidem com antecedentes médicos e psicológicos. Tatiana baixou a cabeça. Não disse nada, não protestou. Só ficou olhando as próprias unhas como se tudo aquilo não tivesse nada a ver com ela. Portanto, continuou a juíza, este tribunal resolve conceder a guarda definitiva de Lúcia e Renata Mendes Aguiar ao Sr. João Silva, que assume a partir deste momento todas as responsabilidades legais e afetivas correspondentes como tutor legal das menores. João sentiu as pernas amolecerem. As meninas o olharam do banco. Lúcia sorriu. Renata o procurou com o olhar esperando um sinal. Ele simplesmente abriu os braços. Ambas correram para ele sem pedir licença. Se abraçaram os 3 em silêncio, enquanto o tribunal continuava ditando as formalidades da decisão. Havia ganhado, mas não por um papel nem por argumento legal. Havia ganhado porque elas o escolheram. E isso, para ele, valia mais que qualquer sentença. Naquela tarde, já de volta em casa, o ambiente era outro. Tudo parecia diferente, embora os móveis fossem os mesmos e as paredes continuassem sem quadros. Havia algo novo no ar, uma leveza, uma sensação de permanência que nunca antes havia existido. João largou as mochilas no chão,
Tirou os sapatos e foi direto para a cozinha, enquanto as meninas corriam para o sofá e se enrolavam na manta favorita. Preparou chocolate quente como se fosse uma celebração silenciosa. Não havia balões nem bolo, mas sim uma promessa cumprida, uma certeza conquistada. Hoje foi um dia importante, disse, deixando as canecas na mesa. Lúcia pegou a dela com cuidado e perguntou: agora ninguém mais pode vir nos buscar? Ninguém, respondeu João com voz firme. Agora vocês são oficialmente minhas filhas para sempre. Renata não disse nada. Só baixou a cabeça e apertou forte a caneca entre as mãozinhas pequenas. João se aproximou e se agachou na frente dela. Tudo bem? A menina o olhou com os olhos grandes e úmidos. É que eu achei que a gente não ia conseguir falar. A falar o quê? Ela hesitou alguns segundos, depois se lançou para ele e o abraçou com toda a força, com aquele impulso desajeitado mas sincero que só as crianças têm quando sentem alívio. E então disse baixinho, mas claro, que a gente te ama. João ficou congelado por um momento. Depois devolveu o abraço, fechando os olhos. E eu amo vocês muito mais do que imaginam. Lúcia se juntou ao abraço sem hesitar. Os três ficaram assim no meio da sala, apertados um contra o outro, enquanto o chocolate esfriava na mesa. Naquela noite, antes de dormir, João leu uma história sobre 3 bichos que construíam uma casa no meio da floresta. Um era grande e forte, outro pequeno, mas esperto, e o terceiro era medroso, mas corajoso quando precisava. No final, os 3 entendiam que o lar não era uma casa de madeira, mas o lugar onde se sentiam seguros. Quando terminou de ler, Lúcia perguntou: essa casa da história é igual à nossa? É, respondeu João, porque agora não se trata mais de paredes ou móveis, se trata de nós 3. As meninas se acomodaram nas caminhas, uma do lado da outra. João apagou a luz e ficou alguns segundos na porta observando elas dormirem. Pensou em tudo o que haviam passado, nas vezes que duvidou, no medo que sentiu quando achou que podia perdê-las. E em como pouco a pouco tudo isso havia se transformado em algo que nem sabia que ainda procurava. Uma família. Já no quarto, tirou do bolso interno do paletó o desenho que Lúcia havia dado no fórum. Levantou com cuidado e colou na parede, bem em cima da escrivaninha. Na manhã seguinte ia emoldurar. Era só papel e giz de cera, mas naquele desenho estava tudo. Elas, ele e um sol amarelo que parecia prometer que depois de tanta escuridão, finalmente havia um lugar onde podiam crescer juntos. 2 anos depois. Os dias posteriores à audiência se sentiram diferentes. João já não caminhava com aquele peso invisível nos ombros. Dormia um pouco melhor, comia com mais tranquilidade e até havia voltado a sorrir em momentos simples. Como ao ver Lúcia correr pelo corredor com meias desemparelhadas ou Renata arrumando suas bonecas em fila perfeita antes de dormir. O apartamento na Vila Madalena havia se transformado. A geladeira estava coberta de desenhos coloridos, presos com ímãs tortos. A mesa de centro vivia cheia de livros infantis e quebra-cabeças pela metade. O silêncio que antes habitava cada cômodo havia dado lugar a conversas durante o café da manhã, risadas vendo desenho na TV e até algumas discussões sobre qual roupa usar para ir à escola. Lúcia, agora com 8 anos, havia se tornado uma tagarela. Fazia perguntas sobre tudo: por que o céu era azul, se os cachorros sonhavam, quantas estrelas cabiam numa xícara de café. Renata continuava mais reservada, mas já não vivia grudada na irmã. Havia descoberto o amor pelos livros e passava horas lendo histórias em voz baixa para suas bonecas. João havia mudado também. As rugas ao redor dos olhos agora vinham mais do riso que da preocupação. Havia engordado alguns quilos, resultado de jantar em família toda noite e provar todos os experimentos culinários que as meninas inventavam nos fins de semana. Uma manhã de sábado, enquanto preparava panquecas na cozinha, ouviu uma discussão vindo da sala. Não é assim, Renata. O príncipe tem que salvar a princesa. Mas por que a princesa não pode se salvar sozinha? João sorriu, mexendo a massa. Essas conversas filosóficas aos 8 anos de idade se tornaram rotina na casa. Meninas, café da manhã! Gritou.
Apareceram correndo, ainda de pijama, com os cabelos despenteados e sorrisos enormes. Pai, a Renata disse que quer ser bombeira quando crescer, anunciou Lúcia se sentando à mesa. E por que não pode? Perguntou João, servindo as panquecas. Porque bombeiro é coisa de homem, respondeu Lúcia com a seriedade de uma adulta. Quem disse isso? O Rafael da escola. João se sentou com elas, cortou a panqueca em pedacinhos e olhou para Renata. E você? O que acha? Acho que vou ser bombeira mesmo, disse ela decidida. E vou salvar gatinhos e cachorrinhos. E princesas também, se elas quiserem. João riu alto. Então tá decidido. Vamos ter uma bombeira na família. Depois do café, foram ao parque do Ibirapuera. Era tradição de sábado. As meninas corriam entre as árvores enquanto João as seguia de longe, sempre alerta, mas tentando dar liberdade para explorarem. Lúcia havia aprendido a andar de bicicleta sem rodinhas e exibia sua habilidade pedalando em círculos. Renata preferia os balanços, onde ficava observando o movimento das folhas no vento. Pai, vem empurrar! Gritou Renata. João se aproximou e começou a empurrá-la devagar. Mais alto, pediu ela rindo. Tem certeza? Tenho. Quero voar como passarinho. Enquanto a empurrava, João pensava em como tudo havia mudado. 2 anos atrás, Renata mal falava. Agora queria voar. No caminho de volta para casa, pararam numa lanchonete para comprar açaí. As meninas escolheram os sabores com a seriedade de quem toma uma decisão importante na vida. Pai, disse Lúcia lambendo a colher, a tia Márcia da escola perguntou se você tem namorada. João quase engasgou com o açaí. Perguntou isso por quê? Porque ela acha você bonito e disse que, se você quiser, pode encontrar com ela depois da reunião de pais. E o que você respondeu? Que você já tem 2 namoradas em casa e não precisa de mais nenhuma. Renata riu tanto que quase derrubou o copo de açaí. João balançou a cabeça sorrindo. Desde que as meninas chegaram, várias pessoas haviam demonstrado interesse. Algumas mães da escola, colegas do trabalho, até a moça da padaria da esquina. Mas ele não conseguia pensar em compartilhar aquilo que havia construído. Não por egoísmo, mas porque finalmente havia encontrado sua família completa. E vocês acham que eu preciso de namorada? Perguntou curioso. Não, responderam em coro. Por quê? Porque a gente se diverte mais sozinhos, explicou Lúcia. E porque você faz panqueca melhor que todo mundo. Naquela noite, depois de colocar as meninas para dormir, João se sentou na escrivaninha para trabalhar. Havia assumido alguns casos novos, nada muito grande, mas o suficiente para manter a estabilidade financeira da família. Enquanto revisava contratos, ouviu passinhos no corredor. Pai, chamou Renata da porta. Que foi, coração? Não consigo dormir. Pesadelo? Não, só queria conversar. João salvou o documento e virou a cadeira para ela. Vem cá, então. Renata se aproximou e subiu no colo dele, aconchegando a cabeça no peito. Pai, você se lembra de quando a gente era pequena? Vocês ainda são pequenas, João riu. Não, quando a gente era bem pequena mesmo, quando morava com aquela mulher. João ficou sério. As meninas raramente falavam sobre o tempo antes de chegarem à sua casa. Lembro sim, por quê? Às vezes tenho medo de que aquilo volte. João a abraçou mais forte. Nunca vai voltar, Renata, prometo. Mas e se você ficar doente? E se você morrer igual aos outros pais? A pergunta atingiu João como um soco. Ele havia pensado nisso algumas vezes, especialmente nas noites insones dos primeiros meses. O que aconteceria com as meninas se algo lhe acontecesse? Renata, me olha aqui. Ela levantou a cabecinha e o encarou com os olhos grandes e preocupados. Não pretendo ir a lugar nenhum. Vou ficar aqui até vocês ficarem grandes, casarem, terem filhos, e eu virar um vovô chato que conta as mesmas histórias 1000 vezes. Ela sorriu um pouco. Promete? Prometo. E sabe por quê? Porque vocês me deram uma razão para viver muito, muito tempo. Qual razão? Quero ver vocês crescerem. Quero estar na formatura de vocês, no casamento. Quero conhecer meus netos. Antes de vocês chegarem, eu não tinha futuro. Agora tenho um futuro cheio de planos. Renata o abraçou apertado. Eu também tenho planos. Quais?
Vou ser bombeira, vou me casar com alguém legal e vou morar na casa do lado da sua para sempre. João riu e beijou o topo da cabeça dela. Parece um plano perfeito. Ficaram assim por alguns minutos, em silêncio. João ouvindo a respiração dela ficando mais lenta, sentindo o peso pequenininho se acomodando no colo. Quando teve certeza de que ela havia dormido, a levou no colo até o quarto e a colocou na cama ao lado de Lúcia. Cobriu as duas com cuidado e ficou uns minutos observando. 2 anos atrás eram 2 crianças assustadas que mal falavam. Agora eram suas filhas. Oficialmente, legalmente e principalmente no coração. Voltou para a escrivaninha, mas não conseguiu mais se concentrar no trabalho. Pegou uma folha em branco e começou a escrever. Queridas Lúcia e Renata, se algum dia vocês lerem esta carta, significa que já cresceram e talvez estejam se perguntando como foi nossa história desde o começo. Quero que saibam que o dia em que nos encontramos foi o dia em que minha vida começou de novo. Vocês me salvaram tanto quanto eu salvei vocês. Ser pai de vocês tem sido a maior aventura da minha vida. Cada birra, cada pergunta impossível de responder, cada desenho na geladeira, cada pai me ajuda, tem sido um presente. Espero ter sido um pai à altura do amor que merecem. Espero ter ensinado vocês a serem fortes, bondosas, corajosas e, principalmente, a nunca duvidarem do quanto são amadas. Vocês transformaram uma casa vazia num lar cheio de vida. Transformaram um homem quebrado numa versão melhor de si mesmo. Obrigado por me escolherem. Obrigado por me deixarem ser o pai de vocês. Para sempre, Papai João. Dobrou a carta e a guardou numa gaveta. Um dia, quando elas fossem mais velhas, daria para elas lerem. Por enquanto, bastava saber que tinha uma família para amar e proteger. E que esse era o único trabalho que realmente importava na vida dele. De que cidade você está nos assistindo? Adoramos saber até onde chegam essas histórias de esperança e amor. Se esta história tocou seu coração, conte nos comentários qual parte mais te emocionou. Foi o momento em que João encontrou as meninas, quando elas disseram pela primeira vez que o amavam, ou o casamento de Lúcia. Compartilhe com alguém que precisa acreditar que família se constrói com amor, não apenas com sangue. E se você conhece alguma história parecida, nos conte também. Deixe seu like se você acredita no poder do amor de transformar vidas e se inscreva no canal para mais histórias que restauram nossa fé na bondade humana.